Bom, a paz do Senhor aos irmãos, mais um vídeo aqui na sequência, eu acabei de fazer dois, então estou fazendo vídeos curtos. Esse é sobre política, né, que hoje está virando, assim, como é que eu vou dizer, os cristãos, nós, né, do nosso meio, eu vejo hoje muito conflito nessa área, e os irmãos, de certa forma, né, alguns que estão no altar, ao invés, prega uma coisa na igreja, fala de amor, fala de graça, e vai para as redes sociais trazer passado de políticos à tona, né? Como se fossem, como se Deus estivesse olhando para o nosso passado, a pessoa não tem mais o direito de mudar, que é diferente de alguém que a gente vê que a conduta dela e a prática dela ainda não mudou. Então, eu não vou, mas isso não pode me impedir de pregar a palavra para eles. Deus não nos chamou para estar julgando as pessoas, seja na igreja ou fora da igreja. Claro que pelo bom senso, se Deus nos chamou para guiar o povo de Deus, a gente pode dar uma direção. Mas essa direção tem que ser coerente com aquilo que eu creio, com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vejo a palavra de Deus dizendo que não concorda com tirar a vida do próximo. Eu vejo a palavra de Deus dizendo que eu tenho que amar o meu próximo. Eu vejo a palavra de Deus não sendo contra casamento homossexual, que é diferente de eu não amar o homossexual. Eu amo, a gente tem que amar os homossexuais, tem que amar as prostitutas, tem que amar todos, como Deus disse em Mateus João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Então nós, como cristãos, se entendemos isso, nós vamos amar todos, que é diferente de concordar com tudo que as pessoas estão dizendo. Amar e concordar tem uma diferença grande. Então eu discordo de muitas coisas que alguns políticos estão fazendo, porque se a gente entendeu a palavra de Deus e a gente entendeu que Deus é justo e e a gente tem que estar levando o amor, então a gente vê que de fato muitos desses políticos eles usaram a máquina, né, pública, o poder que eles tinham nas mãos depois de eleitos para desviar dinheiro da saúde, da segurança, da educação, e nossos filhos, nossas famílias estão passando por dificuldades por culpa desses políticos que se corromperam. Então, se a gente tem entendimento na palavra hoje, o que a gente vai dizer? Eu não vou voltar para alguém que hoje é nítido e é claro que desviou dinheiro da saúde. Por quê? Porque tem pessoas morrendo lá hoje por culpa disso. Então eu não vou ser cúmplice de alguém que mata, através de desvio de recursos públicos, mata alguém na fila de espera num hospital porque aquela pessoa não tem recurso financeiro dela para pagar particular. E por culpa de políticos corruptos que não servem a Deus, essas pessoas estão morrendo. Então eu não posso ser cúmplice desses homens e voltar lá para ele porque ele fez algo bom no passado, mas esquece que aquela pessoa desviou dinheiro dessas áreas. Então, as coisas boas não justificam as más que eles fizeram. Então eu vou votar no cara, ele roubou, mas ele fez. Então Judas tá aí no céu hoje, porque ele roubou. Ele metia a mão na bolsa, no alforje, está na Bíblia isso. Mas ele morreu o quê? Condenado, por quê? Porque ele não obedeceu a palavra de Deus, ele não praticava a palavra de Deus, ele estava junto com os discípulos, ele roubava, mas teve lugares que com certeza ele deve ter orado por pessoas, como os discípulos também faziam. Mas isso não fez dele um cristão, isso não fez dele alguém que realmente serviu a Deus. E morreu condenado, porque ele foi lá e se matou, né? A Bíblia diz que se enforcou, traiu Jesus. Hoje tem muitos irmãos aí que estão indo por. Não sou contra um pastor estar lá no meio da política. Se Deus chamou ele para isso, se Deus falou com ele para isso, como fez com Daniel, como fez com José, Deus tinha um propósito para eles estar naqueles lugares para mostrar a diferença. O lugar não corrompeu eles porque era chamado de Deus para eles estar naquele lugar. Então, se a pessoa realmente foi chamada para estar no meio do poder, no meio da classe política, para interferir, para defender princípios cristãos, amém, não sou contra isso. Desde que não se corrompa, né? Desde que realmente foi Deus quem chamou para estar lá, que se foi Deus que chamou para estar lá e escolheu para estar lá, ele não vai se corromper. Agora, se ele foi pela direção dele, pela vontade dele, na carne, de querer ter um cargo, de ser famoso no Brasil ou no mundo, conforme o lugar do mundo onde esse irmão estiver,
ele está correndo atrás de desejos da vontade, da carne dele, não foi Deus que colocou ele lá então. Daí vai se corromper, vai se desviar, vai defender parte bíblica, daqui a pouco vai defender coisas que não concordam com a Bíblia, porque ele está lá pela vontade dele, né? E vai defender os interesses dele e não apenas de interesses cristãos. E hoje a gente vê alguns líderes que não estão lá de fato na política ainda, mas estão no altar, levando políticos para dentro da igreja, para cima do altar, fazer campanha política. Porque esses políticos estão defendendo interesses deles, da igreja, não interesses cristãos apenas. Então, o altar não é lugar de fazer política. Quer fazer política? Faz um palanque, faz um comício e leva ele lá. E chama os irmãos para estar lá, então. Mas na igreja não. Na igreja lá é lugar de pregar a palavra. Lá não é lugar de estar... A Bíblia diz que Jesus falou, a minha casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. Não é casa de política. Então, é lugar de pregar a palavra, de orar, de interceder, de ensinar os irmãos a palavra. Que é diferente de eu não poder aconselhar os meus irmãos, né, a escolher aqueles que realmente estão defendendo princípios cristãos. Hoje, no Brasil, se a gente for analisar aí como está a classe política hoje, são poucos aí, um ou dois, né, talvez três. Mas desses três, dois não tem uma opinião firme, não tem uma atitude firme realmente de que vai de bater de frente com a maioria se precisar. Até aí algum até cristão, diz cristão, ser cristão, mas não, a gente não vê ali uma atitude firme, né? Na hora de realmente fazer aliança, vai fazer aliança com quem não serve a Deus, com quem vai fazer coligação com classes políticas que são contra princípios cristãos. Então essas coligação lá na frente vão cobrar dele aquela que foi combinado. Então ele vai ter que ceder para aquilo que não é a palavra de Deus. Então a gente tem que priorizar pessoas que defendam no mínimo, né, no geral, princípios bíblicos. Não estou dizendo pessoas perfeitas, né? Quem dera tivesse um político lá cristão 100%, né? Que realmente tivesse atitude, né? Coerência no que diz, porque hoje a gente vê até pastores, não tem coerência no que ele prega no altar, no que ele fala na internet. Ele usa até de má fé, porque vai lá pegar o passado de um candidato e jogar na internet para botar os irmãos contra aquele político. Ele não está ali para fazer campanha. Deus não me chamou para fazer campanha política. Eu posso guiar o povo, posso ensinar o povo a escolher o melhor político. Que é diferente de eu estar botando o povo contra alguém. Eu falo de amor na igreja e estou levando o povo na internet a odiar um candidato. Onde é que tem coerência no que eu prego? Eu prego o amor e a graça na igreja e na internet estou levando as pessoas a ficar com ódio de um candidato. Até usando de má fé, porque pego coisas do passado daquela pessoa para induzir as pessoas a ficar contra ele agora, ou contra ela, conforme o caso. Então eu não tô, menino na fé, tem título na igreja, tem até igreja grande, mas é menino na fé, não tem coerência o que prega. Prega uma coisa na igreja e na internet faz outra. Daqui a pouco faz vídeo de amor, daqui a pouco tá lá metendo pau num político. Às vezes até um político que defende coisas cristãs, e daí ele vai defender um político que é a favor do aborto, a favor de um monte de coisa contrárias à palavra de Deus, mas diz que defende a palavra de Deus, o tal sacerdote. Fala de graça, fala de amor, daqui a pouco está lá defendendo classes políticos que são contra 90% do que os cristãos creem. 90% de princípios bíblicos que nós, como cristãos, deveríamos estar defendendo. E nós, como cristãos hoje no Brasil, somos a maioria. Não estou dizendo nem o povo evangélico, estou colocando os católicos também, porque também os católicos hoje, na grande maioria, é a favor de princípios cristãos, de coisas que não... vai lá ensinar para nossas crianças no colégio coisas que a Bíblia não diz. A tal da cartilha gay, né, como se diz lá, já tem vários vídeos na internet falando sobre isso, não meu, né, de outros irmãos falando sobre isso. E sobre aborto, contra o armamento, não vou votar fulano de tal porque ele é a favor do armamento, mas vai lá e defende outro que
que é a favor do aborto, que é matar uma criança no ventre da mãe ao aborto. Uma criança que não tem como se defender. Mas daí é contra o outro, porque o outro defende armamento. Então não tem coerência o que defende. Só que eu tenho que botar na balança o quê? O que cada um está defendendo. No geral, qual deles está defendendo mais princípios cristãos? O que defende mais princípios cristãos dos dois casos? Não é quem é bom ou quem é cristão agora, porque cristão ali tem bem pouquinho. E até os que se dizem cristãos que estão lá nesse meio agora, que estão concorrendo à presidência, não tem voz política, não tem firmeza no que diz, faz coligação com quem não deveria estar fazendo para defender o seu assado, para ser bem sincero. Então, está lá defendendo não apenas interesses cristãos, mas sim interesses deles ainda, não do povo. Então, o governante que eu espero para o Brasil seja alguém que defenda interesses do povo, que defenda interesses da família, defenda o máximo possível de interesses que sejam de princípios bíblicos para os cristãos. Perfeito, talvez não a gente não encontrar nesses políticos, mas dos piores o melhor, né? Porque escolher pelo menos o melhor de tudo isso. Não estou aqui defendendo partido A, B ou C, porque eu também não me decidi por qual candidato eu vou votar ainda, mas se eu for votar, se até na última hora Deus não me mostrar a pessoa certa para isso, eu tenho que votar, nem que eu vote nulo. Mas vou votar em alguém que concorde com a palavra de Deus no máximo. Se eu for realmente decidir o meu voto, eu vou decidir por aquele que realmente me convence que defenda, no mínimo, princípios cristãos. Não interesse de uma igreja A, B, C ou D. Princípios cristãos. Eu já vejo alguns irmãos, como eu disse antes, falando de amor e graça, mas estão defendendo aí alguns líderes políticos porque defendem mais interesses das igrejas deles do que realmente princípios cristãos. Que promete coisas para ajudar nas igrejas deles do que realmente estão defendendo o princípio cristão. Então, que eles são a favor dessas pessoas, não porque eles são pessoas boas, mas porque defendem interesses que têm a ver com os interesses dele para a igreja dele, de ajudar de alguma forma com alguma coisa para a igreja deles. Não porque está defendendo só princípios cristãos. Não estou dizendo que a pessoa não pode errar. Eu já votei no Lula, hoje não voto. Votei só uma vez no Lula. Hoje não voto mais, porque ele me provou que na maioria do que ele fez não saiu fora do que a palavra de Deus diz, né? Então, posso ser a favor de roubo, não posso ser a favor de desviar dinheiro de hospital, de educação, de várias outras áreas aí da segurança, enquanto pessoas estão morrendo nesse meio. Então, não posso ser a favor disso. Ainda que Deus cesta básica para isso ou para aquele, mas se no geral ele deixou pessoas morrer na outra ponta, então não posso ser a favor disso. Né? Errar a gente erra, como hoje, se a gente votar num político desses que está aí, e eu escolher um desses, se esse cara entrar lá, se eu tiver esperança que esse vai fazer a diferença, e ele entrar lá dentro de 4 anos, ele não mostrar que realmente veio para mudar, para fazer a diferença, na outra eleição eu voto contra. Vou votar em alguém diferente novo, alguém que realmente possa fazer a diferença, que é pouco, né? A gente sabe que hoje a esperança na classe política está difícil no Brasil, né? Mas a gente tem como escolher uma pessoa diferente, tem opção. Não precisa votar nos mesmos sempre. Então dá para trocar. Se trocar, chega lá não fizer nada, dali 4 anos, troca de novo, vai trocando até entrar alguém que realmente faça a diferença. A gente tem um poder na mão que Deus deu para todos nós, chamado livre-arbítrio. Só que nós cristãos, o livre-arbítrio a gente pode, não é fazer o que eu quero também, eu posso, fazer o que eu quero, mas como cristão eu tenho que fazer o que eu quero concordando com a palavra de Deus. Então eu não vou defender classe política ou político que não concorda com a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Não fique aí defendendo o líder religioso que fique tá só puxando o brasinha pro seu assado e defende político que corrupto, defende político que faz coisas aí que defendeu mais coisas para enriquecer do que para ajudar o povo. Tá bom? Quando for votar, olha a Deus, qual desses aí eu posso votar? Se não tem ninguém para me votar desses aí, Senhor, eu vou votar nulo. Ora a Deus, Deus te dá a direção. Pede para Deus te dar sabedoria. Daqui a um tempo vai começar os debates, vai começar a propaganda política.
Começa a assistir, procure na internet ali, no Google, né, a ficha e o passado de cada político que vai estar lá. Está tudo na internet hoje, basta a pessoa investigar, basta a pessoa procurar. Agora não vá ali atrás de vídeos tendenciosos, porque tem irmãos aí, faz um comentário, faz um vídeo, procura uma coisa lá e não tem uma coisa isenta naquilo, não tem uma imparcialidade, ele só faz, defende algo parcial, bota o povo contra uma pessoa, pegando um vídeo do passado, não é? Do que a pessoa é agora. Então, é como se eu fosse pegar o tempo da infância dele e mostrar os erros dele antes de ele servir Jesus. Ele estaria condenado. Se Jesus fosse pegar o meu passado hoje, eu estaria condenado. Mas Deus não olhou o meu passado, olhou que eu quis mudar, eu quis me arrepender e obedecer a palavra de Deus. Então é isso que Deus olha. Tem políticos que talvez não defenderam só coisas que estão no passado e hoje estão defendendo princípios bíblicos, então é esse que Deus vai usar. Deus não depende da minha fé, não depende da minha igreja, nem da minha religião para escolher um político para fazer o que ele quer. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar vários governantes que cumpriram o propósito de Deus, mesmo não estando servindo Deus ainda, como Nabucodonosor, como Ciro. Eles não serviam a Deus, mas serviram a um propósito de Deus naquele tempo. Assim, até Faraó serviu com um propósito de Deus. Tá bom? Então fiquem todos na paz, Deus abençoe e peça a Deus sabedoria para escolher um governante para o nosso país que realmente defenda princípios cristãos, não apenas direitos e vontades de líderes religiosos. Tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Amém?